Bom dia, pessoal! Hoje falaremos do caso Henry, famoso jogador de golfe, e sobre o presidente Bolsonaro. Deixe nos comentários notícias que você tem interesse e gostaria de ver por aqui. Estamos sempre melhorando o canal e a sua opinião é sempre bem-vinda. Lembre-se de curtir e compartilhar. Agora vamos para as notícias. Livro sobre o caso Henry detalha a rede de apoio usada por Jairinho. Livro sobre o caso Henry detalha a rede de apoio usada por Jairinho. Seria ótimo se conseguisse um laudo de um psiquiatra para falar que o vereador não tem nenhum transtorno de personalidade ou algo que aponte para uma personalidade agressiva ou sádica. Teria que ser, de preferência, um nome de questionável capacidade e não um médico que atenda Jairinho regularmente. A mensagem foi enviada pela assessora parlamentar Cristiane Isidoro a um psiquiatra em 5 de abril, 3 dias antes de seu chefe, o ex-vereador carioca Jairo Souza Santos Júnior, e a então namorada Monique Medeiros serem presos durante as investigações da morte do menino Henry Borel, de 4 anos. Essa é uma entre as conversas retiradas de celulares que detalham a rede de apoio com que o político contou enquanto a polícia tentava entender o que havia acontecido com a criança, levada morta e com sinais de agressão ao hospital pelo casal na madrugada de 8 de março. Muitos desses diálogos estão agora no livro Caso Henry, Morte Anunciada, que destrincha o crime que ficou estampado diariamente em jornais e TVs por mais de um mês e ainda não teve desfecho na justiça. O casal é acusado de homicídio, tortura, fraude processual e coação de testemunhas. A obra será lançada nesta quinta-feira, dia 9, pela jornalista Paola Serra, repórter que trouxe o caso ao público no jornal O Globo. É fruto de mais de 8 meses de apuração, incluindo análise em 1.500 páginas de documentos, 50 mil arquivos digitais e 200 entrevistas, uma delas de Monique na prisão. O livro, de 240 páginas, reúne, numa linha quase cronológica, todas as reviravoltas do caso já publicadas nesse período, desde quando o casal se conheceu até os dias encarcerados. Traz ainda um perfil dos principais personagens, passando pela infância, trabalho e relações amorosas. Além das mensagens, nunca antes divulgadas, entre Cristiane e o psiquiatra, que recusou arrumar o laudo para Jairinho, alegando não querer aparecer na mídia, a história relembra conversas que indicam interferências principalmente da assessora e da irmã de Jairinho, Thalita Fernandes. Tem que fazer carinho na Ana. Conseguiu falar com ela? Cuida da Ana, precisamos dela. Enviou ele a caçula menos de 6 horas antes de ser preso. Referia-se à ex-mulher Ana Carolina Ferreira Neto, que chegou a prestar queixa por agressão contra ele anos antes, mas voltou atrás. O vereador ainda pediu que sua assessora falasse com outras 2 ex-companheiras que prestariam depoimento. Ela tem que ser grata a tudo, falou sobre Débora Saraiva, que posteriormente denunciou torturas ao filho. Conversa com ela com muita calma, recomendou sobre Fernanda Abdu. Conheço a fera, respondeu a assessora. A babá Tainá de Oliveira, que foi peça-chave na investigação por ter narrado em mensagens outras agressões a Henry, também alegou ter sido orientada a mentir em seu próprio depoimento por Thalita, Monique e pelo primeiro advogado do casal, André França Barreto. Eles negam e ela depois mudou seu testemunho. As conversas nos telefones, recuperadas pela polícia por meio de um software israelense, são o principal fio condutor do novo livro. Sóbria, a narrativa traz com rigidez datas, números, preços e descrições das roupas que os personagens vestiam em cada ocasião. Muitos dos diálogos virtuais são reproduzidos na íntegra, assim como uma longa carta que Monique escreveu na prisão, descrevendo uma suposta relação de abuso e contando uma nova versão para a morte do filho. A professora, que não foi ouvida novamente pelo delegado Henrique Damasceno após ser detida, diz que foi dopada por Jairinho e acordada por ele quando o menino já não respirava. Já a defesa do ex-vereador continua sustentando que houve um acidente. Apesar de os fatos mais centrais já serem conhecidos do público, a jornalista traz alguns detalhes e curiosidades que não foram divulgadas antes ou tiveram pouco destaque na época. Um deles indica, por exemplo, que Jairinho pode ter alterado a cena do crime. 4 horas após o falecimento de Henry, aguardando a liberação do corpo do filho no hospital, Monique percebeu que o namorado havia sumido. Estava no posto aguardando você ir na DP, ele descreveu. No posto com quem? Se estivesse me aguardando, estaria no hospital, ela respondeu. Nesse meio tempo, na verdade, o vereador voltou ao apartamento, como mostrou a câmera do elevador. Na delegacia, ele disse que foi trocar os chinelos por tênis. Às 2 horas da tarde, um primeiro perito esteve no apartamento e constatou que o ambiente estava milimetricamente organizado, diz o livro. Mais uma cena de bastidores narrada é a da operação montada pela polícia
para investigar o casal um dia antes das prisões, com 3 equipes de tocaia seguindo os carros que chegavam e saíam das casas das famílias. A polícia sustentou que o casal havia procurado residências de luxo em outra cidade na internet e havia risco de fuga. Em outro trecho, a obra reproduz uma mensagem recebida por Jairinho 6 dias após a morte do enteado, de um contato salvo como Rodrigo. Bom dia, irmão. Preciso que você me ajude a pagar o agiota, até porque peguei o dinheiro para ajudar você na eleição, dizia. Deixa comigo, o político respondeu. O livro dedica um capítulo a polêmicas envolvendo o pai de Jairinho, o ex-deputado estadual, Coronel Jairo, mas não se atém tanto aos indícios de ligação da família com a milícia na região de Bangu, zona do Rio. Jairinho, por exemplo, era citado em chamadas audiência e denúncia havia mais de 10 anos. Também cita a grande repercussão do crime na mídia, mas não discute documentos confidenciais vazados pelos investigadores, nem possíveis consequências disso no futuro desfecho do caso. Agora resta aguardar o resto do julgamento. E aí, o que você acha de toda essa história? Já comprou o livro? Deixa aqui nos comentários, nós queremos saber. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. Bolsonaro volta a atacar Moraes e diz que prisão de Zé Trovão é uma violência. O presidente Jair Bolsonaro rompeu sua trégua com o Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira, em entrevista ao jornal Gazeta do Povo. Bolsonaro voltou a atacar o ministro Alexandre de Moraes, celebrar os atos do dia 7 de setembro e classificou de abuso a abertura de um inquérito contra ele. Durante a entrevista, Bolsonaro comentou as prisões do jornalista Oswaldo, do ex-deputado federal Roberto Jefferson e do caminhoneiro Zé Trovão. O presidente chamou as decisões de violência praticada por um ministro do Supremo, em referência a Alexandre de Moraes. Lamento a prisão do jornalista, do Zé Trovão e do Roberto. Isso é uma violência praticada por um ministro do Supremo que agora abriu mais um inquérito em função de uma live que eu fiz há poucos meses. É um abuso, disse Bolsonaro. Nesta quarta-feira, a maioria dos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal votou para manter a prisão do caminhoneiro e youtuber Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão. Até agora, 3 dos 5 magistrados se manifestaram contra o pedido de defesa. O relator, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Carmen Lúcia, a última a votar, formando a maioria. O presidente, logo depois, afirmou que Moraes estaria no quintal de casa. Sem explicar a metáfora, Bolsonaro questionou que não estava desafiando o ministro, mas questionou se ele teria coragem de entrar. É o que eu disse, ele está no quintal de casa. Será que ele vai entrar? Será que ele vai ter coragem de entrar? Não é o desafio para ele. Quem está avançando é ele, não sou eu. Agora, isso interessa a todo mundo no Brasil. Na última sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes determinou a abertura de um inquérito para investigar a declaração que o presidente deu em uma transmissão realizada nas suas redes sociais. Na ocasião, o presidente apontou uma ligação entre a vacinação contra o Covid e o desenvolvimento da AIDS, o que não é verdade. O presidente voltou a falar que nunca pensou em sair das 4 linhas da Constituição, mas disse que outras autoridades estariam caminhando nessa direção. Segundo ele, essas pessoas não teriam o beneplácito da lei. É inadmissível desmonetização por parte de um ministro do TSE. É inadmissível o que acontece por parte de um ministro do STF. Isso é inadmissível. Nós estamos cada vez mais nos preparando para buscar um ponto de inflexão nisso, que ainda não chegou. Eu espero que essas pessoas não avancem mais. Leiam a Constituição, entendam realmente qual é o sentimento da população, em especial daquele último movimento de 7 de setembro. Foram às ruas pedindo o quê? Liberdade, afirmou Jair Bolsonaro. No dia 7 de setembro, durante manifestações em São Paulo e em Brasília, o presidente fez declarações de teor golpista, ameaçando que não iria mais obedecer decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Entretanto, 2 dias depois, pressionado, recuou e publicou uma carta ao povo brasileiro. No documento, disse que as declarações foram dadas no calor do momento. Nesta quarta-feira, durante a entrevista, Bolsonaro comentou pela primeira vez sobre os pedidos de manifestantes para que tomassem uma medida de caráter autoritário. Quais as consequências de uma medida que eles queriam que eu tomasse? Ficaria 2, 3 dias no braço do povo. E depois? Os problemas externos, os problemas internos, o aparelhamento da esquerda no Brasil. Eu até disse para alguns, o que aconteceu em 1967, quando explodiu a luta armada no Brasil, poderia ser quase nada do que poderia acontecer. Há uma luta de poder enorme no Brasil. A esquerda torcia para que eu saísse das 4 linhas. Eu tenho que ter juízo, disse o presidente. E você? O que você acha da fala do presidente Jair Bolsonaro? Deixe nos comentários.
Agora vamos para novas notícias sobre o ator de A Grande Família que foi internado no hospital. Marcos Oliveira, o Beisola de A Grande Família, é internado no Rio com problemas de urina. Estou bem agora, diz ele. Marcos Oliveira, famoso por interpretar o personagem Beisola de A Grande Família, está internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio, tratando de um problema de urina. O ator, de 69 anos, revelou ao Extra, nesta terça-feira, que passa bem e que deverá ter alta em breve. Tive um probleminha na hora de urinar, mas está tudo bem agora. Estou esperando para ir para casa, informou ele, que está internado no setor de urologia da unidade. Em junho, o ator veio a público revelar que estava passando dificuldades financeiras por conta da pandemia e vinha, desde fevereiro, contando com a caridade de amigos para comprar comida, remédios para diabetes e para o coração e pagar o aluguel. Na ocasião, amigos fizeram uma vaquinha virtual e arrecadaram mais de 66 mil reais para ajudá-lo. Vou usar parte desse dinheiro para pagar minhas contas. Devo uma base de 30 mil reais no banco e o restante vou tentar viver. Tenho que sair desse apartamento aqui em Botafogo e ir para um lugar mais barato. Espero que eu consiga um dia ter um cantinho na vida para ficar junto com as minhas 3 cachorras. Estou na batalha para isso, disse ele na época. Marcos explica que passou 1 ano e meio vivendo do dinheiro que recebeu por conta da reprise do seriado A Grande Família. Mas a grana acabou em fevereiro. O artista disse que se não fosse a ajuda de amigos não teria nem o que comer. Fiquei sem dinheiro até para comprar comida. Ganhei 2 cestas básicas de uma amiga produtora. Alguns amigos me ajudaram a comprar comida para mim e para os meus cachorros. Consegui a ajuda de amigos para pagar o aluguel. Não saia do vídeo ainda, a próxima notícia é sobre um famoso jogador de golfe. Após grave acidente, Tiger Woods volta a competir ao lado do filho. Um dos maiores nomes do golfe irá escolher cuidadosamente suas competições daqui em diante. Tiger Woods fará seu retorno competitivo ao golfe na próxima semana em um torneio de $1 milhão, jogando com seu filho Charlie. Woods não joga em um torneio desde que sofreu graves ferimentos na perna em um acidente de carro em fevereiro. Pai e filho vão jogar o campeonato PNC no Ritz-Carlton Golf Club Orlando, Grand Lakes, que aconteceu de 16 a 19 de dezembro, tendo terminado empatados em 7º lugar em 2020. Embora tenha sido um ano longo e desafiador, estou muito animado para encerrá-lo competindo com meu filho Charlie, disse Woods em um comunicado na quarta-feira, dia 8. Estou jogando como pai e não poderia estar mais animado e orgulhoso, acrescentou Woods em uma entrevista exclusiva à Golf Digest no final de novembro. Woods falou publicamente sobre seu futuro no esporte, pela primeira vez desde sua queda em fevereiro, dizendo que seus dias como jogador de golfe em tempo integral acabaram. Acho que algo realista é jogar o tour um dia, mas nunca mais em tempo integral. Escolher cuidadosamente cada competição, assim como o Sr. Ben Hogan fez, disse Woods ao entrevistador Henry Koyak. Escolha a dedo alguns eventos por ano e você brinca. Você pratica em torno disso e se prepara para isso. Dessa forma, você joga. Acho que é assim que terei que competir daqui para frente. O PNC Championship apresenta 20 campeões importantes e seus parentes competindo pela bolsa total de $1 milhão e 85 mil dólares, em um torneio de 2 dias e 36 buracos pelo Will Park Trophy. O torneio de 2020 foi vencido por Justin Thomas e seu pai Mike. Estou muito satisfeito em confirmar que Tiger e Charlie Woods participarão do 2021 PNC Championship, disse Alastair Johnston, da IMG, presidente executivo do torneio. Há algum tempo que mantemos o contato com Tiger e a sua equipe. Estamos muito satisfeitos por ele ter decidido voltar ao golfe competitivo no campeonato PNC. Por hoje é só, pessoal. Deixe seu comentário logo abaixo, curta e compartilhe o conteúdo se você gostou. Um beijo no seu coração e até amanhã para novas notícias.